pessoal, tudo bem? Eu sou a Bia Ferreira e hoje eu tô aqui novamente para trazer para vocês um tutorial de uma peça que eu fiz utilizando os fios da linha natural da Círculo. Vamos conhecer a nossa peça de hoje e logo em seguida a gente vê que fio dessa linha a gente vai utilizar. E a peça escolhida para o nosso tutorial de hoje é essa calça, que você pode estar confeccionando para usar no dia a dia ou até mesmo utilizar como saída de praia. Durante o vídeo eu vou mostrar a tabela com a sugestão de correntes iniciais para você fazer para cada tamanho. Porém, eu também vou dar orientação para quem quiser fazer seguindo as suas próprias medidas, tá? Tendo assim a possibilidade de substituir o fio utilizado no vídeo pelo fio da Círculo de sua preferência. Vamos conhecer agora a lista de material utilizado. E para essa peça nós vamos utilizar o fio Barroco Natural número 4, que é o novelo de 1186 metros. O fio Barroco Natural, pessoal, ele é 100% algodão, livre de alvejante, livre de tingimento, e você ainda encontra no mercado a versão 6, 8 e 10 para confeccionar qualquer peça que você queira, tá? Então são 4 opções de números para você escolher. Além das versões brilho ouro e brilho prata, que você também já encontra no número 4 e 6. Vamos começar o nosso trabalho de hoje? Pessoal, está aparecendo na sua tela uma tabela com a quantidade de correntes iniciais que eu indico para cada tamanho, tá? Mas eu quero lembrar que essa quantidade de correntes iniciais é apenas uma sugestão, pode ser que de repente não dê certo, e também ela só serve para quem for fazer com o mesmo material que eu, o mesmo material indicado no vídeo, tá? Se você quiser utilizar outros produtos da Círculo ou até mesmo utilizar o mesmo material que eu, mas seguindo as suas medidas exatas para não correr risco com a tabela, então você vai fazer o seguinte: você vai medir o seu quadril. Eu vou fazer para o meu manequim e o meu manequim tem 96 centímetros de quadril. Agora que eu sei a medida do meu manequim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as correntes iniciais. Essas correntes iniciais, pessoal, que você vai fazer, independente do material que você vai utilizar, ela precisa ser múltipla de 16, um total de corrente múltiplo de 16. Entretanto, que alcance esse tamanho, essa medida que você encontrou, tá? Mesmo que no final das contas você precise dar uma pequena esticadinha para se aproximar do valor, tá? Não tem problema, desde que essa esticadinha não seja o máximo. Ok, pessoal? Então, você vai fazer uma quantidade de corrente inicial que seja múltiplo de 16 e que dê para dar a volta no seu quadril tranquilamente, ok? Depois que você fez a quantidade de correntes indicada, ou que você encontrou no seu quadril, você vai fechar esse cordão em círculo com um ponto baixíssimo. O ponto que a gente vai utilizar, pessoal, é muito simples de fazer, tá? Olha só, fechei. Vou fazer aqui 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo e mais uma corrente de separação, totalizando aqui 5 correntes. Vou fazer outro ponto alto duplo no mesmo ponto, tá? Eu estou colocando aqui 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. Olhem só. Vamos fazer aqui uma correntinha de separação. Vamos pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Esse ponto alto, evite alongar ele muito, tá? Se você quiser substituir por um meio ponto alto, também pode, porque é necessário que ele realmente fique baixo. Vou fazer aqui mais uma correntinha. E eu vou fazer aqui 3 pontos altos duplos colocados juntos, separados por uma corrente. Vou fazer aqui na calma, vou pular 3 correntes da base e na quarta corrente eu faço o primeiro ponto alto duplo. Faço uma corrente. Faço outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Mais uma corrente e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Olha só. Ficou aqui uma espécie de leque com pontos altos duplos. Pessoal, esse leque aqui é igual a esse aqui que a gente começou. A diferença é que esse aqui a gente fez apenas 2 pontos altos duplos. Porém, no final dessa carreira, a gente vai fazer o que está faltando, tá? Todos os leques terão 3 pontos altos duplos separados por uma corrente. Agora, a gente começa a repetir, pessoal. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos pular 3 pontos da base, no quarto ponto a gente faz um ponto alto. Uma correntinha,
pula 3 pontos da base, no quarto a gente faz um ponto alto duplo, uma corrente de separação, outro ponto alto duplo no mesmo lugar, outra corrente de separação, outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Vamos fazer uma corrente, pula 3 pontos da base, no quarto a gente faz um ponto alto. E a gente vai seguir dessa forma por toda a carreira, alternando entre o leque com pontos altos duplos e o ponto alto individual, sempre pulando 3 pontos da base, ok? Vamos fazer isso por toda a volta? Vamos lá. Tô aqui chegando no finzinho da nossa carreira, fiz aqui o ponto alto, vou fazer uma correntinha de separação. Observe que sobrou justamente as 3 correntes que a gente pula, e agora a gente vai completar o primeiro leque. Vou fazer aqui um ponto alto duplo no mesmo ponto. Uma correntinha de separação, vou vir na quarta corrente contando de baixo para cima e nela eu vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só, completei aqui o leque e ela ficou agora igual às outras. Pessoal, o que a gente vai fazer agora na nossa segunda carreira? A nossa segunda carreira a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer, porém com uma pequena diferença. Onde a gente tem leque, a gente vai fazer o ponto alto, e onde a gente tem ponto alto, a gente vai fazer o leque. Ok? Observe que o nosso ponto alto vai ficar no ponto central do leque. Justamente por isso que eu fiz o início dessa forma, tá? Que eu comecei o nosso leque pela metade, para que eu já encerrasse no ponto central, já que é nele que eu vou precisar sair para fazer o ponto alto. Então aqui eu vou fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais uma corrente de separação. Vou vir aqui para cima do ponto alto e nele eu vou fazer um leque. Um ponto alto duplo, uma corrente de separação, outro ponto alto duplo no mesmo lugar, uma corrente de separação, mais um ponto alto duplo, e assim está feito o leque. Agora eu faço uma correntinha, venho aqui para o ponto central do leque seguinte, e nele eu faço um ponto alto. Olhem só. Vou fazer aqui uma correntinha de separação, venho para o ponto alto e faço o leque com um ponto alto duplo. É um ponto alto duplo, uma corrente de separação, mais um ponto alto duplo, mais uma corrente de separação e mais um ponto alto duplo. Terminou o leque, faço uma corrente, venho aqui sobre o leque de baixo e sobre o ponto alto duplo do meio eu faço um ponto alto. E eu faço isso aqui por toda a volta, ok, pessoal? Vamos lá, até o fim da carreira. Pronto, pessoal, já tô chegando aqui no finalzinho. Eu estou fazendo leque sobre o último ponto alto da carreira anterior. Olhem só. E agora eu vou fechar a carreira. Vou fazer aqui a correntinha. Aqui eu tenho as 4 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto. Você vai vir na terceira e vai fazer o ponto baixíssimo, encerrando assim a nossa carreira. Olhem só como fica. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir exatamente a primeira carreira. A gente repete exatamente a primeira carreira. Na nossa próxima carreira, a gente repete a segunda. Na outra, a gente volta a repetir a primeira e assim vai, tá? As nossas carreiras de repetição são apenas essas duas aqui. Então, agora você vai fazer sobre esse ponto alto o leque. O leque que, novamente, pelo mesmo motivo, a gente vai começar pela metade. Então, vamos fazer aqui 5 correntes. 4 equivale a um ponto alto duplo e o quinto ponto é uma corrente de separação. E vamos fazer um ponto alto aqui, um ponto alto duplo, no mesmo lugar. O terceiro ponto alto duplo desse leque a gente faz apenas no fim da carreira. Vamos fazer uma correntinha. Vamos aqui sobre o ponto central do leque, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, sobre o ponto alto a gente faz o leque. E você vai fazer isso por toda a volta e vai fazer por quantas carreiras for necessário, ok? Vou fazer aqui o meu e quando ele estiver aqui um pouco mais avançado eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Pronto, meninas, aqui o nosso trabalho já mais adiantado. Aqui eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com o barroco natural número 4. Essas 5 carreiras me deram mais ou menos uma altura de 9 centímetros do nosso trabalho. A partir de agora, pessoal, eu vou continuar fazendo as nossas carreiras, porém eu também vou fazer os 2 ganchos.
A nossa peça vai ter dois ganchos, um gancho da parte da frente e um gancho na parte de trás. Nós vamos começar a fazer esses ganchos nas carreiras seguintes. O meu objetivo é fazer uma peça que tenha cintura baixa, que não seja muito alta, tá? Porém, isso tudo vai muito do gosto de vocês. Essa tabela que eu estou disponibilizando, ela está em centímetro e é referente justamente a essa altura aqui, tá? Que no meu caso está dando 9 centímetros. É referente justamente a essa altura. Então, vai servir tanto para quem está fazendo com o mesmo material que eu, quanto para quem está fazendo com outro material. Porém, o meu objetivo para todos os tamanhos é uma peça de cintura baixa. Então, se você quiser uma peça com cintura mais alta, você vai fazer mais carreiras do que o tamanho que eu estou indicando, ok? Isso é uma questão de gosto, então é você que vai decidir no final das contas, tá? Depois que você tiver alcançado o tamanho indicado na tabela ou o tamanho que você quer fazer dessa parte reta, nós vamos começar a abrir os ganchos. A primeira coisa que você precisa fazer para abrir o gancho é dividir o trabalho em dois, frente e costa. Então, nós vamos eleger aqui 2 pontos de gancho. Para dividir o trabalho em dois, você precisa contar quantos leques, pessoal, apenas os leques, tá? Apenas esses pontos aqui. Vocês vão contar quantos leques vocês têm na última carreira, ok? Vão contar quantos leques você tem na última carreira do trabalho. Aqui, como nós estamos fazendo trabalho reto, ela tem a mesma quantidade de leque em todas as carreiras, mas você só vai precisar do total de uma das carreiras, tá? Certo. O meu caso, por exemplo, eu tenho aqui 18 leques no total, 18 leques. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, o que você vai fazer? Você vai contar a quantidade de leques que você tem e esse total que você encontrou, você vai dividir por 2, ok? Eu fiz isso. 18 dividido por 2 é igual a 9, certo? Vamos dar continuidade ao trabalho agora? Aqui eu tenho um leque, então vou subir fazendo um ponto alto, 3 correntes, mais uma corrente de separação. Eu venho aqui para o ponto alto da base e vou fazer o primeiro leque. Só que esse primeiro leque, ele também vai ser o primeiro ponto de gancho. O nosso primeiro ponto de gancho, ele é feito de forma diferente dos outros leques. Nós vamos sempre fazer o ponto de gancho no formato de leque, mas ele vai ser sempre um pouquinho diferente dos leques que a gente já vem fazendo, tá? Os 2 pontos de gancho, pessoal, são exatamente iguais. Tudo que você fizer no primeiro ponto de gancho, você também vai fazer no segundo ponto de gancho. E isso vale para todas as carreiras. Então, vamos aqui no primeiro ponto alto fazer o primeiro ponto de gancho. Para o primeiro ponto de gancho, você vai fazer um ponto alto duplo, uma corrente de separação. Vamos colocar o segundo ponto alto duplo, mais uma corrente de separação. Vamos colocar o terceiro ponto alto duplo, mais uma corrente de separação, o quarto ponto alto duplo, mais uma corrente de separação, e o quinto e o último, aliás, ponto alto duplo. Ou seja, nós estávamos fazendo os leques com 3 pontos altos duplos separados por uma corrente. Mas sempre que a gente for trabalhar o ponto de gancho, a gente vai fazer 5 pontos altos duplos, ok? Com o auxílio de um marcador, o marcador que você tiver aí, se você não tiver esses marcadores próprios para marcar ponto, você pode usar um fiozinho qualquer. Com o auxílio do marcador, você vai marcar o ponto central desse leque. Se temos 5 pontos altos duplos, então o ponto central é o terceiro. 1, 2, 3. Então, no ponto alto duplo do meio, você vai colocar o marcador. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto de gancho da próxima carreira. Então, é sempre bom que você marque para que você, de repente, não relaxe e acabe passando por aí sem fazer o gancho, tá? Lembre-se sempre disso. Agora, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Você deve lembrar que ainda há pouco a gente fez uma divisão, certo? A gente contou quantos leques a gente tem numa carreira do nosso trabalho e dividiu o total por 2. Como eu tenho 18 leques, eu dividi por 2 e eu tive um total de 9 leques. 9 é exatamente a quantidade de leques que eu vou fazer antes de abrir o segundo ponto de gancho. E eu vou contar também com este primeiro leque aqui. Ou seja, eu já tenho aqui 2 leques
faltam 7 leques, tá? Então, eu fiz aqui esses 2 leques, vou fazer mais 7 leques. Quando eu tiver os 9 leques feitos, eu volto pra gente fazer o segundo ponto de gancho. Você vai fazer isso com toda a quantidade de leques que você tem na carreira, dividiu por 2 e o resultado da sua divisão é o total de leques que você vai fazer agora, antes de abrir o segundo ponto de gancho. Vamos lá. Pronto, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques concluídos. 9 foi o total da minha divisão. Aqui eu fiz o ponto alto no leque da base e agora eu vou para o próximo ponto alto fazer o nosso leque. Só que depois do resultado da nossa divisão, o próximo leque é o segundo ponto de gancho. Então, como eu disse ainda há pouco, o nosso segundo ponto de gancho vai ser sempre exatamente igual ao primeiro ponto de gancho. Então, a gente vai vir aqui e vai trabalhar 5 pontos altos duplos separados por uma corrente. Aqui eu já estou no terceiro ponto alto duplo. Vou fazer mais uma corrente e vou fazer o quarto ponto alto duplo, uma corrente. E agora o quinto e o último ponto alto duplo. E assim como o primeiro ponto de gancho, eu também vou colocar o marcador aqui no ponto central, tá? Agora eu vou dar continuidade ao trabalho, fazendo os pontos da maneira que a gente já conhece, até a gente fechar essa carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz o último leque, a correntinha de separação. Aqui eu tenho as 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais a correntinha de separação. Vou vir na terceira corrente, contando de baixo para cima e fazer um ponto baixíssimo. Agora nós vamos para a segunda carreira com pontos de gancho. Aqui, sobre o ponto alto, a gente vai fazer o leque convencional, tá? Então, são 5 correntes, 4 que equivalem a um ponto alto duplo e uma corrente de separação. E mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. A gente vai continuar com aquela ideia de fazer apenas a metade do leque, fazendo apenas 2 pontos altos duplos, para o terceiro ponto alto duplo a gente fazer no final da carreira, ok? Aqui a gente vai fazer uma correntinha de separação e agora, pessoal, é hora da gente trabalhar sobre o primeiro ponto de gancho. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: tudo que a gente fizer nesse ponto de gancho, a gente vai repetir no segundo ponto de gancho, tá? Os 2 pontos de gancho são iguais. E um outro detalhe que é muito simples é que todos os pontos de gancho das próximas carreiras, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Claro que à medida em que a gente trabalha sobre o ponto de gancho, ele vai meio que se afastando daqui do início da carreira. É o que você vai perceber, ele vai se afastando do início da carreira. Mas quando você chegar sobre esses 5 pontos altos duplos aqui, você vai trabalhar sempre da mesma forma que a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Eu só vou mostrar apenas aqui porque é muito simples de fazer, ok? Fiz aqui a corrente de separação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplos. Você vai pular o primeiro ponto alto duplo e no segundo você vai fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Você deve lembrar que eu falei que esse marcador ficaria sempre no ponto alto duplo central. E ele seria o ponto de gancho da carreira seguinte. E é exatamente, eu vou tirar o marcador. E nesse ponto onde o marcador estava, eu vou fazer mais um leque referindo-se ao ponto de gancho. Ou seja, um leque com 5 pontos altos duplos. Fiz o primeiro. Vou fazer o segundo ponto alto duplo, sempre com uma correntinha de separação. Vou fazer aqui o terceiro. O quarto. E agora o quinto e o último. Olhem só. Novamente eu volto com o marcador no terceiro ponto, no ponto central. Na nossa próxima carreira é nesse ponto aqui que você vai fazer os 5 pontos altos duplos. Depois que eu terminei os 5 pontos altos duplos, eu faço uma corrente, venho aqui no primeiro ponto alto duplo da base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha, vou pular esse ponto alto duplo aqui, vou vir direto para o ponto alto e sobre o ponto alto eu faço um leque normalmente. Eu volto a fazer os nossos leques convencionais, com 3 pontos altos duplos separados por uma corrente. E assim eu vou seguir o trabalho normalmente até eu chegar lá no segundo ponto de gancho.
Chegando no segundo ponto de gancho, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui no primeiro, pessoal. Olhem só. Lembre-se, quando você chegar aqui no ponto de gancho, você vai pular o primeiro ponto alto duplo, fazendo um ponto alto sobre o segundo. E no terceiro ponto alto duplo, você vai abrir mais um leque com 5 pontos altos duplos. Fez os 5 pontos altos duplos, faz a corrente e no primeiro ponto alto duplo da base, você faz o ponto alto. Repete a correntinha e dessa vez você vai pular o último ponto alto duplo. Você não vai usar nem o primeiro ponto alto duplo e nem o último ponto alto duplo. Aí você vai fazer normalmente o trabalho até você chegar no segundo ponto de gancho, onde você vai fazer a mesma coisa. Pula o primeiro ponto, um ponto alto no segundo, 5 pontos altos duplos no lugar onde está o marcador, lembrando de colocar o marcador no ponto central, um ponto alto no ponto alto duplo seguinte, pula o último ponto alto duplo. Vem para cá e faz o leque normalmente. Terminou essa carreira, você sobe e faz tudo de novo, tá, pessoal? Sempre trabalhando dessa forma, toda vez que você estiver passando sobre os leques. Chegou no leque, você não lembra o que fazer? Eu não lembro o que eu fiz, o que é para fazer. Então, o que você faz? Você volta para o vídeo que eu acabei de mostrar, para o trecho do vídeo onde eu acabei de ensinar você fazendo isso aqui. E assiste de novo. Simples assim. Só você voltar o vídeo na parte em que eu ensino isso aqui e você assistir de novo. Simples, muito simples mesmo de fazer. Por isso eu não vou esticar muito na explicação. Então nós vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui algumas carreiras e vou mostrar para vocês agora o meu trabalho já mais avançado para eu dar algumas explicações. Pronto, pessoal, olhem só. Pessoal, aqui eu tô com o trabalho já um pouco mais adiantado e depois de algumas carreiras fazendo o ponto de gancho, você observa que a nossa peça já está com o formato, aquele formatozinho pontudo, aquele formato do gancho que os shorts, as bermudas e as calças têm. O ponto de gancho, pessoal, ele também é o aumento da peça. À medida em que você vai fazendo os pontos de gancho, você vai colocando mais ponto aqui na lateral. E o que a gente tem aqui na lateral? Na lateral a gente tem a circunferência das pernas da nossa peça. Aqui é que vai estar a nossa coxa, ok? A circunferência da nossa coxa. Então, quanto mais carreiras com pontos de gancho você fizer, maior essa circunferência vai ficar. Bia, quantas carreiras com pontos de gancho eu vou fazer para a minha peça? Pessoal, eu vou dar para vocês uma explicação teórica. Essa explicação teórica que eu vou dar para vocês, ela serve para todos os tamanhos e para qualquer material que você tenha utilizado, ok? Para todos os tamanhos e para qualquer material que você tenha utilizado. O que eu peço é que você preste atenção no que eu vou falar. Você vai precisar experimentar a sua peça para você decidir o momento de fechar os dois ganchos. O que você pode fazer é dar um jeitinho de fechar os dois ganchinhos aqui, só para poder experimentar, tá? Por exemplo, eu pego o próprio marcador que está aqui na frente, venho aqui no ponto de gancho de trás e prendo o marcador lá também, olha só. Fechando os dois ganchos. Aí eu visto. Quando eu vestir a peça, aí eu vou ver como ficou aqui a parte das pernas. Ficou apertada? Não está passando na coxa? Não está confortável? Então, você solta o marcador e faça mais carreiras com pontos de ganchos, para que assim você inclua mais pontos e a circunferência da perna fique maior. Então, você veste novamente, repete o processo para ver se tá bom ou não. Ah, ainda não tá bom? Então, faça mais carreiras até você conseguir vestir a sua peça e ver que ela está boa. Então, a quantidade de carreiras que você precisa fazer vai variar muito de acordo com o material que você escolheu, de acordo com o tamanho que você escolheu e de acordo com o seu gosto, porque você pode querer uma peça mais folgada, você pode querer uma peça mais justa. Então, eu dizer para vocês quantas carreiras você precisa fazer é mais complicado. O ideal é que você observe a sua peça, tá? Então, você faça isso, você dê um jeitinho para aprender o fundo, só para você experimentar. E você veste. Se não foi suficiente, se a sua perna ficou apertada, se ficou desconfortável, você tira e faz mais carreiras até você conseguir vestir e ficar confortável, tá? Ou do jeito que você quer. Para o meu manequim, eu fiz aqui 3 carreiras com pontos de gancho. Olhem só. 1,
2, 3. E eu já acho que aqui tá praticamente bom. Eu vou fazer mais uma carreira, tá? Vou tirar aqui o marcador para poder abrir a peça. E o que eu vou fazer agora? Nessa nova carreira que eu vou fazer, eu vou prender o ponto de gancho, porque para mim essas 3 carreiras já são praticamente o suficiente. Então eu acho que 4 carreiras é o suficiente. Então, se 4 carreiras com pontos de gancho é o suficiente, eu vou fazer a 4ª carreira, porém com um detalhe. Eu vou seguir aqui o que a gente veio fazendo, tá? Vou repetir o ponto de gancho normalmente, mas eu vou trabalhar apenas até eu chegar no último leque antes do 2º ponto de gancho. Aí eu volto para mostrar para vocês como a gente vai unir os 2 pontos, tá? Antes disso você faz normalmente. Quando eu chegar no 2º ponto de gancho, a gente volta. Vamos lá. Pronto, pessoal, a gente já tá aqui se aproximando do 2º ponto de gancho. Vou pular o primeiro ponto alto duplo, no segundo eu faço um ponto alto, faço uma correntinha e no ponto onde está o marcador, eu vou tirar o marcador. Vou fazer aqui um outro ponto de gancho, só que aqui, observem, eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto duplo, uma correntinha de separação. O segundo ponto alto duplo, uma correntinha de separação. O terceiro ponto alto duplo eu vou fazer, mas eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Olhem só, com 2 laçadas na agulha. Vou parar, vou buscar aqui o primeiro ponto de gancho. E no mesmo ponto onde está o marcador, eu vou colocar o nosso fio, olhem só. Vou laçar o fio que está vindo do novelo e vou passar por dentro das 2 laçadas que estão na agulha, prendendo assim os 2 pontos de gancho. Prendendo o ponto de gancho número 2 ao ponto de gancho número 1. Agora eu faço uma correntinha de separação e volto para cá, para a base, onde já tem 3 pontos altos duplos, para fazer os outros 2 pontos altos duplos. Fiz o 4º e agora eu vou fazer o 5º. E aqui eu vou dar continuidade ao nosso trabalho. No primeiro ponto alto duplo da base eu faço um ponto alto, faço uma correntinha e no primeiro ponto alto eu volto a trabalhar os leques da maneira que a gente fez durante toda a peça, de forma convencional. Pessoal, a parte mais difícil do nosso trabalho é essa de desenvolver o ponto de gancho. Agora é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou fechar essa carreira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nosso ponto de gancho está fechado. Eu vou fechar essa carreira bem aqui. E quando nós voltarmos, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer a primeira carreira passando pelo ponto de gancho, ok? Então, nós vamos encerrar essa carreira e a gente volta já. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Aqui a gente já encerrou a carreira e agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão dar continuidade ao trabalho. Nós vamos trabalhar um lado de cada vez. Vamos fazer toda essa perna, depois a gente vai fazer a outra exatamente igual. Vou mostrar para vocês como vocês vão trabalhar essa primeira carreira passando pelo gancho. O nosso ponto de trabalho continua esse aqui, tá? Nós vamos trabalhar isso por toda a peça. Aqui eu estou sobre um leque, então eu vou fazer 4 correntes. 3 que equivalem a um ponto alto e 1 que equivale a corrente de separação. Venho aqui sobre o ponto alto e trabalho um leque. Pessoal, não tem mais ponto de gancho, não tem mais ponto de aumento. Agora a gente volta a trabalhar só os leques tradicionais, que são esses leques com 3 pontos altos duplos, separados por uma corrente. Ok? Vou fazer aqui até a gente chegar lá próximo do gancho. Olhem só. Eu quero que vocês observem que a gente já se aproximou do último ponto de gancho que a gente fez na carreira anterior, que é os pontos de gancho que estão unidos, que são os pontos de gancho que estão unidos. Olhem só eles dois aqui. Olhem só. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos pular o primeiro ponto e no segundo a gente faz um ponto alto. Vamos fazer uma corrente de separação. E bem nesse pontinho aqui de união, aqui a gente tem uma espécie de ponto baixo que a gente usou para unir os 2 pontos de gancho. Nesse pontinho de união, a gente faz
um leque, o leque convencional, com 3 pontos altos duplos separados por 2 correntes, tá? Aliás, separados por uma corrente. Deixa eu refazer aqui que bagunçou um pouquinho. Uma correntinha. Venho aqui no primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto. Faço outra correntinha. Vou pular esse último ponto alto duplo do ponto de gancho e venho aqui no primeiro ponto alto, onde eu vou trabalhar um leque. E agora eu trabalho de forma normal. A parte complicada seria passar aqui. E você vai fazer o gancho dessa forma, ok? Então, agora no corpo a gente segue de forma normal até a gente fechar a carreira. Fechou a carreira, a gente sobe para a próxima carreira e trabalha também de forma normal, ponto por ponto, tá? Trabalhando de forma normal. Você vai fazer isso por quantas carreiras for necessário até você alcançar o tamanho da sua perna. Também não fiz nenhuma tabela para dizer quantas carreiras vocês vão fazer, porque nem sempre uma pessoa que veste P é baixa e nem sempre uma pessoa que veste GG é alta. Então, vai de acordo com a sua altura. Então, você vai fazer por quantas carreiras for necessário, ok? Vou mostrar agora para vocês uma das pernas já encerrada. Pronto, meninas, olhem só como tá a nossa peça. Como eu já disse ainda há pouco, vou repetir. Não fiz nenhuma tabela para dizer quantas carreiras ou quantos centímetros você iria fazer de perna, porque isso vai muito da sua altura, né? Então, acaba sendo algo muito particular. Bem, pessoal, como eu estou fazendo para o meu manequim, eu alcancei a altura ideal para o meu manequim e agora eu vou fazer um acabamento bem simples no final para a gente poder encerrar essa perna. O meu acabamento vai ser apenas com uma carreirinha de ponto baixo, tá? Simples assim. Porém, se você quiser fazer algo mais trabalhado, vai do seu gosto, tá? Vou fazer aqui uma correntinha para subir e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Venho aqui para a correntinha de separação e faço outro ponto baixo. Aqui eu tenho um ponto alto duplo, vou fazer um ponto baixo nesse ponto alto duplo. Na correntinha de separação eu faço um ponto baixo. E eu vou fazendo ponto baixo para cada ponto. Se for correntinha de separação, eu faço ponto baixo. Se for ponto alto duplo, eu faço ponto baixo. Se for ponto alto, eu também faço ponto baixo. E eu vou fazer isso por toda a volta até a gente encerrar a carreira. Terminou a carreira, eu vou arrematar e a gente vai trabalhar a outra perna, que eu vou mostrar agora para vocês como a gente vai passar no gancho aqui na outra perna, tá? Bem, agora a gente vai fazer a nossa segunda perna, ok? A gente vai fazer a segunda perna. Você deve lembrar que quando a gente estava trabalhando a parte de cima, a parte do quadril da nossa perna, a gente começou a fazer pontos de gancho dos dois lados. A última carreira com pontos de gancho, nós fizemos um ponto baixo ligando o ponto de gancho número 2, olhem só, ao ponto de gancho número 1. Esse ponto baixo, que está ligando os dois pontos de gancho, é esse bem aqui, onde está preso o leque que já é referente à primeira carreira dessa perna que a gente acabou de fazer, tá? Nós fizemos um ponto baixo aqui, ligando os dois pontos de gancho, e nós fizemos aqui a primeira carreira da perna, e bem no ponto baixo está um leque. O que nós vamos fazer? Nesse mesmo ponto baixo, eu vou colocar a agulha aqui nele, nós vamos prender o fio. E vou fazer nesse mesmo ponto outro leque. Ou seja, vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 4 que equivale a um ponto alto e um que equivale, um ponto alto duplo, aliás, e um que equivale a uma corrente de separação. Aí eu vou vir no mesmo ponto e vou fazer outro ponto alto duplo. Eu vou continuar com aquele esquema de fazer o leque pela metade para terminar só no fim da carreira, ok? Vou fazer uma correntinha de separação. Observe que esse ponto baixo, que a gente acabou de prender o fio, ele está ligado ao ponto alto duplo do meio deste ponto de gancho aqui. Ele está ligado a este ponto alto duplo do meio. Então, eu vou vir para esse aqui, que é o primeiro ponto alto duplo livre, e nele eu vou fazer um ponto alto. Do jeitinho que a gente estava trabalhando nos pontos de gancho, tá? Quando a gente ia fazer ponto de gancho. Vou fazer uma corrente de separação, vou pular o último ponto alto duplo desse mesmo ponto de gancho, e aqui no ponto alto eu vou fazer um leque convencional.
Lembrando, nas pernas a gente não vai fazer leque com 5 pontos altos duplos, apenas leques com 3, tá? Voltando a fazer os leques da forma que a gente sempre trabalhou. Terminou o leque, passa uma corrente, vá para o ponto central do leque seguinte e faça um ponto alto. E você vai fazer isso aqui por toda a volta dessa segunda perna. Quando chegar bem aqui onde você fez 2 pontos altos duplos, você faz o terceiro ponto alto duplo para encerrar o leque, como a gente sempre vem fazendo. Depois você sobe a carreira e faz mais carreiras e carreiras e carreiras até você ter a segunda perna do tamanho da primeira, ok? Terminou a segunda perna, você faz o acabamentozinho com ponto baixo ou o acabamento que você escolheu na segunda perna também, para que assim a gente elimine a parte de baixo. Aí quando a gente estiver com as duas partes de baixo, com as duas pernas concluídas, a gente volta para fazer a parte de cima do nosso trabalho, ok? Vamos lá. Pronto, meninas, olhem só, aqui a gente já está com as duas pernas prontas, exatamente iguais, e agora a gente vai para a parte de cima do nosso trabalho, preparar o cós da peça. Pessoal, nós vamos iniciar a parte de cima fazendo primeiramente o cadarço. O nosso cadarço a gente vai colocar de forma embutida no cós, então é necessário que antes da gente fazer o cós, ele já esteja pronto. Nós vamos iniciar o nosso cadarço fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer aqui, pessoal, uma ponteirinha de crochê que eu já até ensinei em outros trabalhos, inclusive trabalhos aqui mesmo nesse canal. Porém, você tem a opção de substituir por ponteirinhas de metal, daquelas que a gente encontra em armarinhos, ou fazer de outra forma, da sua maneira, tá? Aqui é opcional. Fiz as 4 correntes, vou pular as 3 primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E na quarta corrente eu vou fazer um ponto alto. Só que eu vou fazer esse ponto alto, pessoal, pela metade, olhem só. Vou laçar aqui, vou passar por dentro das 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha e vou parar por aqui com 2 laçadas na agulha. Eu vou repetir o mesmo movimento, olhem só. E dessa vez vai ficar 3 laçadas na agulha. Vou fazer de novo a mesma coisa. E dessa vez vai ficar 4 laçadas na agulha. Eu vou repetir isso aqui até eu ter um total de 7 laçadas na agulha. Agora eu tenho 5, 6, sempre passando apenas as 2 laçadas mais próximas da ponta da agulha. Olhem só, essas 2 aqui. E agora eu tenho 3, 6, 7 laçadas na agulha. Vou pegar a oitava e vou passar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Agora eu pego o fio que está vindo do novelo e vou dar uma puxadinha. Olhem só. Isso vai fazer com que os pontos altos fiquem côncavos. Olhem só. Como se fosse aqui uma meia esfera. Vou fazer agora 4 correntes novamente. 1, 2, 3, 4. Vou vir na primeira correntinha e vou repetir a mesma coisa, fazendo os pontos altos pela metade, até eu ter um total de 7 laçadas na agulha. Eu já tenho aqui 4, 5, 6, 7. 7 laçadas na agulha. Vou pegar a oitava, vou passar por dentro de todos os pontos que estavam na agulha, vou dar a puxadinha para fazer essa segunda parte também ficar côncava, olhem só. Agora eu venho na primeira correntinha que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo, colocando as 2 meias esferas, uma de frente para a outra, formando uma esfera só, olhem só. Virou aqui uma bolinha de crochê. Vou fazer aqui agora 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou vir na primeira corrente, contando de baixo para cima, e vou fazer um ponto alto completo, tá, pessoal? A partir de agora, eu vou fazer 3 correntes para subir. 1, 2, 3. Venho aqui bem no topo dos pontos altos que eu fiz embaixo, olhem só. E aqui eu faço outro ponto alto. Vou repetir. 1, 2, 3 correntes. Venho no topo dos pontos altos de baixo e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, venho no topo do ponto alto de baixo e faço aqui um ponto alto. E eu vou fazer isso, pessoal, até eu ter o tamanho que eu quero do meu cordão. Qual o tamanho do meu cordão? O tamanho que seja suficiente para dar a volta na sua cintura e fazer o laço do tamanho que você quiser.
Como tem pessoas que gostam de laços maiores, outras gostam de laços mais discretos, então é algo que também fica de forma opcional, ok? Então vamos lá, vamos fazer o nosso lacinho. Pronto, pessoal, aqui eu já alcancei o tamanho que eu acho que é o suficiente para o meu manequim. Aqui tem, para você poder usar como referência, 125 centímetros, tá? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a ponteirinha do lado final, do outro lado. Vou fazer aqui 4 correntes. Eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz do outro lado, pessoal. 4 correntes. Venho na primeira corrente e começo a fazer pontos altos pela metade, deixando laçadas na agulha. E vou fazer até eu ter um total de 7 laçadas na agulha. Agora eu tenho 5, 6, 7. Vou pegar a oitava, vou fechar todas as laçadas que estão na agulha e vou puxar o fio para que fique aqui no formato côncavo. Agora eu faço 4 correntes para subir e repito o procedimento, fazendo pontos altos, deixando eles pela metade e deixando a cada ponto alto feito uma laçada na agulha. E vou parar quando eu tiver um total de 7 laçadas na agulha. Vou fazer aqui a sexta, agora eu vou para a sétima. Pega a oitava laçada, fecha todos os pontos, apertando o fio. Vou vir aqui na correntinha onde eu fiz o primeiro grupo de pontos altos e vou fechar com pontos baixíssimos. Aqui eu corto o fio, aí a gente vai arrematar e está pronto o nosso cadastro, tá? Pronto, aqui a gente está com a parte de cima da nossa peça, onde a gente vai começar a fazer o cós. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos colocar o fio na parte central da frente do nosso trabalho. Lógico, nosso trabalho ele tem a frente e a costa igual, então é necessário que você eleja onde vai ser a frente do seu trabalho. Como a gente geralmente tem aquele ponto de união da carreira, aquele ponto de finalização da carreira, que geralmente costuma aparecer mais, então eu costumo deixar essa parte para trás. Aí você faz o que você achar melhor, tá? Como você vai saber qual é o ponto central, o ponto da frente do seu trabalho? Você vai vir aqui para os pontos de gancho, você deve observar aqui os pontos com 5 pontos altos, e você vai subindo, olhem só, 5 pontos altos, aqui 5 pontos altos, mais um ponto de gancho, e os pontos de gancho, eles são sempre feitos nos pontos centrais. Então, aqui os 5 pontos altos está sobre um ponto alto, você vai seguir, tá? Você vai seguir o caminho, eu vou aproximar um pouco mais para vocês verem. Você vai seguir o caminho até você chegar lá no topo, olhem só. Aí o ponto alto está no ponto central do leque, aqui já é um leque comum. Olhem só, o leque está sobre um ponto alto, que novamente está sobre o ponto central, que está sobre um ponto alto. Então, esse pontinho aqui é o ponto central do trabalho, tá? O que você vai fazer? Eu vou prender o fio nesse ponto, nessa correntinha que sustenta o ponto alto. Deixa eu puxar aqui, vou voltar novamente a câmera, distanciar um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Aqui eu vou prender o nosso fio. Olhem só. E vou fazer 3 correntes para subir. 3 correntes que equivale a um ponto alto. Vou para o próximo ponto e vou fazer outro ponto alto. Vou para o próximo ponto e vou fazer mais um ponto alto. Observe que à medida em que eu estou fazendo o ponto alto, eu estou cobrindo esse pontinho que sobrou do fio. E o outro detalhe é que eu estou fazendo um ponto alto para cada correntinha da base. Eu estou trabalhando justamente sobre as correntes iniciais. Aqui eu tenho uma correntinha onde foi feito o leque. Eu também vou fazer um ponto alto sobre ela, tá? Você não deve pular correntes, porque de repente você pode fazer poucos pontos altos e deixar a cintura apertada, impossível de passar no quadril. Então é necessário que você faça os mesmos pontos que tem nas correntes iniciais. Então eu tô fazendo aqui um ponto alto para cada corrente inicial, mesmo aquelas que já estão ocupadas com um ponto, tá? Então você vai fazer isso aqui por toda a volta. Vamos lá. Pronto, meninas, estou terminando aqui essa carreira só de pontos altos. Olhem só, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo para encerrar essa carreira.
Agora nós vamos subir com 3 correntes, que equivale ao outro ponto alto, e nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos sobre essa. Só que agora a gente vai embutir o nosso cadastro, tá? Então, eu venho aqui com o cadastro pronto. Vou pegar uma das ponteirinhas, vou colocar aqui essa ponteirinha desse lado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos altos embutindo esse cadastro dentro, deixando ele dentro, da seguinte forma. Vou laçar aqui o fio na agulha, vou passar na frente do cadastro e vou entrar aqui no primeiro ponto alto livre da base. Laço o fio por trás do cadastro e puxo, fazendo aqui o ponto alto. Olhem só, o cadastro já está preso dentro do ponto. Vou fazer o mesmo movimento. Laço em cima, passo na frente do cadastro, entro no ponto, passo por trás do cadastro, laço o fio e puxo. Faço aqui a laçada em cima, passo na frente, passo por trás, laço o fio e puxo. Laço em cima, passo na frente, passo por trás, laço o fio e puxo. Laço em cima, passo na frente, passo por trás, laço o fio e puxo. E o nosso cadastro vai ficando assim, olhem só, preso dentro dos pontos altos. Você vai fazer isso por toda a volta, tá? Sempre colocando o cadastro nos pontos, tá? Vamos dar a volta fazendo pontos altos, embutindo o nosso cadastro na peça. A gente laça em cima, passa na frente do cadastro, passo dentro do ponto, do primeiro ponto livre, laço por trás e puxo. Muito simples, tá, pessoal? Muito simples de fazer. Então, vamos lá. Pronto, pessoal, a gente já deu aqui a volta em toda a peça. Já tô aqui no último pontinho, olhem só. Agora, eu vou colocar aqui a outra ponta pra frente e vou prender na terceira corrente, contando de baixo pra cima, encerrando assim a carreira com o cadacinho, pessoal. Agora, quando você vestir, é só você puxar, você pode puxar à vontade, tá? Não vai arrebentar ponto nenhum, não se preocupe, pra você prender na sua cintura. Mas a gente ainda vai fazer a última carreirinha, que é a carreirinha de ponto baixo, pro nosso acabamentozinho final, tá? Se você também tiver outra ideia de acabamento, quiser fazer um acabamento mais trabalhado, você também pode fazer sem problema nenhum. Eu escolhi fazer um acabamento mais simples. Então, eu fiz aqui uma corrente para subir e fiz um ponto baixo no mesmo lugar. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto da base, ok? Olhem só, um ponto baixo para cada ponto alto da base. E vou dar a volta no trabalho fazendo isso aqui. Quando eu encerrar a carreira, eu posso arrematar o nosso fio e a nossa peça vai estar pronta. Ok? Se você confeccionar essa peça com qualquer produto círculo, basta você compartilhar nas suas redes sociais com a hashtag Sempre Círculo para que a gente possa ver o resultado final do seu trabalho. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.